A figura que a história registra como Paul von Hindenburg veio ao mundo em 2 de outubro de 1847 na cidade de Posen, então parte do Reino da Prússia e hoje conhecida como Poznan, na Polônia. Seu nome completo, Paul Ludwig Hans Anton von Benekendorff und von Hindenburg, já carregava o peso de uma linhagem nobre. Seu pai, Hans Robert, servia como tenente no 18º Regimento de Infantaria prussiano, enquanto sua mãe, Louise Svikart, filha de um respeitado médico, nasceu na mesma cidade em 1825. O casal teve 4 filhos, sendo Paul primogênito, seguido pelos irmãos Otto e Bernhard e pela irmã Ida. Segundo suas próprias memórias, a família originalmente se chamava apenas Benekendorff até 1789, quando seu trisavô adotou o sobrenome Hindenburg para herdar os bens de um tio distante. Ambas as famílias Benekendorff e Hindenburg remontavam ao século XIII e pertenciam à elite aristocrática prussiana, os Junkers, uma classe que tradicionalmente fornecia oficiais para o exército. Seu avô paterno, Otto Ludwig, havia lutado nas guerras napoleônicas como médico militar, perpetuando uma tradição de serviço às armas que marcaria também o destino de Paul. A Prússia daquela época era um estado com uma identidade militar profundamente enraizada e um sistema político singular. Seu núcleo era o eleitorado de Brandemburgo, com Berlim como capital, onde desde o século XIV, os príncipes eleitores tinham voz na escolha do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Embora o título imperial quase sempre ficasse com os Habsburgo da Áustria, os eleitores de Brandemburgo mantinham autonomia e prestígio. No início do século XVII, a dinastia Hohenzollern unificou Brandemburgo e o Ducado da Prússia, embora os dois territórios ficassem separados por centenas de quilômetros, com a comunidade polaco-lituana no meio. O século XVIII marcou o apogeu prussiano. Em 1701, o eleitor Frederico III coroou-se como Frederico I, rei da Prússia, e seu neto, Frederico II, o Grande, elevou o país à potência europeia ao conquistar a rica província da Silésia da Áustria, na década de 1740. Seu exército disciplinado e letal era tido como o melhor do continente. Mais tarde, Prússia, Áustria e Rússia orquestraram as partilhas da Polônia, apagando o país do mapa e incorporando a Grande Polônia, rebatizada de Prússia Ocidental, com Posen como capital. No início do século XIX, a ambição expansionista de Napoleão Bonaparte esbarrou na resistência da Áustria ao sul e da Prússia ao norte. Após derrotar os austríacos em Austerlitz, 1805, Napoleão criou a Confederação do Reno, 1806, uma aliança de estados germânicos que abandonaram o Sacro Império. Em resposta, o imperador Francisco II dissolveu o império e manteve apenas o título de imperador da Áustria. A Prússia, sentindo-se ameaçada, declarou guerra à França em outubro de 1806, mas em menos de uma semana, Napoleão esmagou os exércitos prussianos em Jena e Auerstedt, ocupando quase todo o país. Pelo Tratado de Tilsit 1807, a Prússia perdeu seus territórios poloneses, que viraram o Ducado de Varsóvia, um estado fantoche de Napoleão. A sorte mudou em 1813, após o desastre francês na Rússia. Tropas prussianas e russas invadiram o Ducado de Varsóvia, e em 1815, com a derrota final de Napoleão, a Polônia desapareceu novamente do mapa europeu. A Prússia reassumiu sua posição de liderança na Alemanha do Norte, agora dentro de uma confederação germânica sob hegemonia austríaca. O movimento de resistência prussiano a Napoleão, entre 1813 e 1815, foi impulsionado por um nascente nacionalismo alemão, com oficiais liberais sonhando com a unificação. Porém, o chanceler austríaco Metternich, conservador, sufocou essas ideias com os decretos de Carlsbad 1819, que proibiram organizações nacionalistas e aumentaram a censura à imprensa. Em 1848, ano seguinte ao nascimento de Paul, uma onda revolucionária varreu a Europa. Na Prússia, rebeldes tomaram cidades como Berlim e Posen, onde o pai de Hindenburg ajudou a reprimir a revolta. Em abril, a Assembleia Nacional Prussiana ofereceu a coroa de um império alemão unificado ao rei Frederico Guilherme IV, que a rejeitou com desdém chamando-a de coroa de lama. Após os tumultos, Paul passou a infância acompanhando o pai em suas transferências militares. Nos verões, refugiava-se na propriedade do avô Otto em Neudeck, que considerava seu verdadeiro lar. Lá, aprendeu francês e geografia com o pai, enquanto um tutor particular ensinou-lhe leitura, escrita e aritmética. Em Glogau, atual Glogol, Polônia, frequentou escolas primárias e secundárias por 2 anos.
Em 1859, aos 11 anos, ingressou no corpo de cadetes prussiano em Wallstatt, hoje Legnickipol, onde absorveu a rígida disciplina que moldaria seu caráter. Embora fascinado pelas guerras da antiguidade, seus ídolos históricos eram prussianos e alemães. Os anos 1860 seriam decisivos. Em 1861, a morte de Frederico Guilherme IV levou ao trono seu irmão, Guilherme I, que, ao lado do primeiro-ministro Otto von Bismarck, reformou o exército prussiano com um objetivo claro: unificar a Alemanha pelo sangue e pelo ferro. Em janeiro de 1864, Prússia e Áustria declararam guerra à Dinamarca pelos ducados de Schleswig e Holstein. Embora a Prússia tivesse sido derrotada na Primeira Guerra de Schleswig, de 1848 a 1851, as reformas de Bismarck garantiram a vitória em 1864. Hindenburg, então com 17 anos, frustrou-se por não poder lutar, mas seu momento chegaria. Em 1863, havia sido transferido para a Escola de Cadetes de Berlim, e em 1865 tornou-se pajem da Rainha Isabel, viúva de Frederico Guilherme IV. Sua iniciação no fogo da batalha estava prestes a começar. Aos 18 anos, o jovem von Hindenburg já não era mais um cadete, mas um oficial recém-formado. Investido no posto de segundo-tenente do 3º Regimento de Granadeiros da Guarda, aquartelado na estratégica cidade portuária de Danzig, hoje Gdansk, na Polônia. Mal havia assumido suas funções quando o destino o chamou. O regimento foi abruptamente transferido para Potsdam, às portas de Berlim, como peça-chave no tabuleiro de Bismarck. O chanceler, mestre na arte de manipular crises, havia orquestrado uma guerra contra a Áustria na primavera de 1866, um conflito calculado para consolidar a hegemonia prussiana sobre os estados germânicos. Para Hindenburg era a hora da prova de fogo. Seu batismo de sangue veio em 28 de junho, na Batalha de Trautenau, onde liderou um pelotão de atiradores em meio ao caos dos combates. Mas foi em Königgrätz, hoje Hradec Králové, na República Tcheca, no fatídico 3 de julho, que sua coragem foi posta à prova. Os prussianos, inicialmente em desvantagem numérica, viram a maré virar com a chegada do segundo exército do príncipe herdeiro Frederico. Enquanto as linhas austríacas vacilavam, Hindenburg, à frente de seus homens, lançou-se contra uma bateria inimiga. Um projétil atingiu-lhe a cabeça. O capacete, porém, amorteceu o impacto, salvando-o de um destino pior. Mesmo atordoado, seus soldados conquistaram as peças austríacas. A vitória prussiana foi esmagadora e a Áustria, humilhada, foi expulsada da equação alemã. De volta a Berlim, Hindenburg recebeu a Ordem da Águia Vermelha, símbolo do reconhecimento real. A Prússia, agora senhora inconteste do norte da Alemanha, anexou o reino de Hanover, aliado dos austríacos, e lá o jovem oficial foi destacado. Por 4 anos, entre treinamentos de recrutas e inspeções reais, Hindenburg aguardou o próximo capítulo da saga bismarckiana. Não demoraria. Em 1870, Napoleão III, alarmado com o crescimento prussiano, declarou guerra. Bismarck, como sempre, já tinha o plano traçado. As nações germânicas do Sul, Hesse, Baviera, Baden e Württemberg, uniram-se à Confederação da Alemanha do Norte. Hindenburg, agora adjunto do 1º Batalhão do 3º Regimento da Guarda, integrou o 9º Corpo de Exército. Em Spicheren, em 18 de agosto, provou mais uma vez seu valor. Mas foi em Sedan, no dia 1º de setembro, que a história se escreveu com letras de sangue. O exército francês foi aniquilado, e Napoleão III capturado. Enquanto Paris caía sob cerco, Hindenburg marchava entre as tropas que asfixiavam a cidade. O clímax veio em 18 de janeiro de 1871, na Galeria dos Espelhos de Versalhes. Ali, entre os espelhos que refletiam o triunfo germânico, Guilherme I foi aclamado Kaiser, imperador de um império alemão finalmente unificado. Hindenburg, representante de seu regimento, testemunhou o nascimento de uma nação. Paris, esgotada, rendeu-se em janeiro, a Comuna esmagada em maio. A França, humilhada, cedeu a Alsácia e parte da Lorena e feridas que supurariam por décadas. De volta a Hanover em 1873, Hindenburg não se contentou com a glória passada. Matriculou-se na Academia de Guerra de Berlim, onde aprimorou sua mente estratégica tanto quanto cultivava relações com a elite militar e a corte imperial. Entre os salões do poder, destacou-se sua proximidade com o primo do Kaiser, o príncipe Alexandre da Prússia, figura influente nos círculos palacianos. 3 anos depois, já capitão, foi designado para o Estado-Maior do 2º Corpo de Exército em Stettin, hoje Szczecin, na Polônia. Em 1879, aos 32 anos,
casou-se com Gertrude von Serlin, de apenas 19, filha do falecido general Oskar von Serlin, veterano das guerras contra a Áustria e França. O casamento renderia 3 filhos, 2 filhas, Irmingard e Annemarie, e um herdeiro, Oskar, destinado a seguir os passos do pai. Sua trajetória ascendente levou, em 1881, ao quartel-general da 1ª Divisão em Königsberg, hoje Kaliningrado, onde serviu sob o comando do general Julius von Verdi-Duvernois, teórico militar de renome, cuja experiência na repressão à revolta polonesa de 1863 lhe conferia uma visão aguçada das ameaças no leste. 3 anos depois, Hindenburg assumiu uma companhia do 58º Regimento de Infantaria em Posen, atual Poznan, composta majoritariamente por soldados poloneses. Apesar das barreiras linguísticas, ganhou seu respeito. Trabalhadores incansáveis e leais, anotaria mais tarde. Promovido a major em 1885, retornou ao Estado-Maior, desta vez sob as ordens do coronel Alfred von Schlieffen, futuro arquiteto do plano que levaria a Alemanha à Primeira Guerra Mundial. Paralelamente, lecionou táticas na Academia de Guerra por 5 anos, moldando a próxima geração de oficiais. Foi durante manobras militares em 1886 que cruzou o caminho do príncipe Guilherme, então segundo na linha de sucessão, neto de Guilherme I. O destino reservava-lhe um papel central na era que se avizinhava. Em 1888, a morte de Guilherme I e a efêmera passagem de Frederico III, vitimado por um câncer, abriram caminho para o impetuoso Kaiser Guilherme II. O novo monarca, neto da rainha Vitória, rompeu com Bismarck em 1890 e embarcou em uma política externa agressiva. Enquanto a França, ainda lambendo suas feridas, selava uma aliança com a Rússia em 1894, a Alemanha, sob Guilherme II, iniciava uma corrida naval sem precedentes. Em 1897, o Kaiser lançou um programa de expansão da frota que alarmaria a Grã-Bretanha, e com ele, o cenário para o século XX estava montado. Hindenburg, então um coronel experiente, observava tudo com a calma de quem sabia que sua hora ainda viria. A ambição naval de Guilherme II, orquestrada pelo almirante Alfred von Tirpitz, não era mera exibição de poder. Era uma arma diplomática afiada, projetada para forçar Londres a ceder às pretensões coloniais alemãs na África e na Ásia. Mas a Grã-Bretanha, longe de se dobrar, respondeu com uma jogada mestre. Em 1904 selou a Entente Cordiale com a França, enterrando séculos de rivalidade em troca de um frente unida contra a ameaça teutônica. 3 anos depois, o cerco se fechou ainda mais com a Aliança Anglo-Russa de 1907. Enquanto as potências europeias teciam suas teias de alianças, Hindenburg, longe dos holofotes da política naval, ascendia silenciosamente na hierarquia militar prussiana, um homem cujo destino parecia escrito nas entrelinhas da história. Em 1889, seu talento organizacional o levou ao Ministério da Guerra, sob as ordens do general Julius von Verdi-Duvernois, seu antigo comandante de divisão. Ali Hindenburg não se limitou a obedecer. Reescreveu os manuais de engenharia de campo e do uso da artilharia pesada, provando que sua mente estratégica ia além do campo de batalha. A promoção a coronel, em 1893, veio acompanhada do comando do 91º Regimento de Infantaria em Oldenburg, no noroeste da Alemanha, um posto que ele ocupou com a mesma disciplina que moldara sua carreira. Mas seu verdadeiro teste viria como chefe de Estado-Maior do 8º Corpo de Exército em Koblenz, às margens do Reno, onde serviu ao lado de um comandante nada comum, o grão-duque Frederico I de Baden, tio do próprio Kaiser. A proximidade com a realeza não o intimidou, ao contrário, consolidou sua reputação como um oficial metódico, capaz de equilibrar lealdade e independência. A escalada foi implacável. Major-general em 1897, tenente-general em 1900, quando assumiu a 26ª Divisão de Infantaria em Karlsruhe, no sudoeste do Império. 5 anos depois, já como general de infantaria, recebeu o comando do 4º Corpo de Exército em Magdeburg. Aos 64 anos, em 1911, Hindenburg havia alcançado o ápice que poucos oficiais sonhavam. Herói das guerras de unificação, veterano das campanhas contra a Áustria e França, seu nome ecoava nos corredores do alto comando. Mas a paz prolongada que durava desde 1871, era um luxo que a Prússia não podia mais se dar. Sem perspectivas de novos conflitos, e ciente de que a juventude impaciente batia às portas do poder, ele escolheu a retirada estratégica, afastou-se para Hanover, deixando o caminho livre para uma geração que ironicamente logo precisaria dele mais do que nunca.
Enquanto Hindenburg saboreava a tranquilidade da aposentadoria, Guilherme II seguia incitando o mundo. A corrida aos dreadnougos, 12 colossos de aço armados com canhões de longo alcance, transformou o Canal da Mancha em um barril de pólvora. Cada navio lançado pela Alemanha era respondido com 2 pela Grã-Bretanha. Em 1905, o Kaiser apoiou o sultão do Marrocos contra os interesses franceses, provocando a primeira crise marroquina. 8 anos depois, a nomeação do general Liman von Sanders para comandar a guarnição de Constantinopla acendeu outro pavio. A Rússia, temendo o estrangulamento de sua rota comercial pelo Bósforo, viu na manobra alemã uma ameaça existencial. E não era só isso. O apoio de Berlim ao Império Austro-Húngaro, rival histórico de Moscou nos Balcãs, completava o quadro de um cerco geopolítico que sufocava São Petersburgo. Até que em 28 de junho de 1914, um tiro em Sarajevo ecoou como o estampido que desmoronaria um século de equilíbrio frágil. O arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, caiu morto às mãos de Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. Em questão de semanas, as alianças se transformaram em máquinas de guerra. Viena declarou guerra à Sérvia. Moscou mobilizou suas divisões em defesa dos eslavos. Berlim, presas aos termos do Plano Schlieffen, revisado por Helmut von Moltke, o jovem, declarou guerra à Rússia em 1º de agosto. A estratégia era clara: evitar a guerra em 2 frentes, esmagando a França em um golpe rápido, antes que os exércitos czaristas pudessem se organizar. Para isso, as legiões alemãs marchariam através da Bélgica neutra, contornando as fortificações francesas na Alsácia-Lorena, para cercar Paris em um movimento de foice. Mas a história, como sempre, tinha seus próprios planos. A invasão da Bélgica em 4 de agosto arrastou a Grã-Bretanha para o conflito. Na frente ocidental, os franceses, apoiados pelo pequeno porém letal Corpo Expedicionário Britânico, resistiram com uma tenacidade que surpreendeu até os próprios alemães. Enquanto isso, no leste, o desastre se anunciava. Os exércitos russos, gigantescos porém desorganizados, avançavam sobre a Prússia Oriental. Na Batalha de Gumbinnen, em 20 de agosto, o 8º Exército Alemão, superado em números, foi esmagado. Seu comandante Maximilian von Prittwitz, em um acesso de pânico, sugeriu abandonar a região inteira, uma retirada que exporia Berlim ao avanço russo. Foi então que Moltke, desesperado, recorreu ao único homem cuja mera presença poderia acalmar as tropas e reverter o curso da guerra, Hindenburg. O velho general, que em Hanover revivia saudades dos quartéis, não hesitou. Vestir o uniforme mais uma vez não era um fardo, mas um chamado. Ao seu lado, o gênio impetuoso de Erich Ludendorff, um estrategista de 49 anos que acabará de liderar o assalto vitorioso à fortaleza belga de Liege. Juntos, chegaram ao quartel-general do 8º Exército em Marienburg, hoje Malbork, na Polônia, como um contraste de temperamentos. Hindenburg, sereno, ponderado, um rochedo inabalável; Ludendorff, ardente e audacioso, um vulcão de ideias. Um casamento feliz, diria mais tarde o primeiro sobre a dupla. Enquanto Hindenburg oferecia a estabilidade moral que Ludendorff precisava em seus momentos de dúvida, o jovem chefe de Estado-Maior tinha carta branca para desdobrar sua visão tática, uma combinação que mudaria o curso da guerra. Prittwitz queria recuar. Hindenburg e Ludendorff optaram pelo ataque. Concentrando suas forças ao sul, deixaram apenas uma cortina de tropas para conter o exército russo, comandado pelo general Paul von Rennenkampf. Seu alvo era o 2º Exército, liderado por Alexander Samsonov, um gigante de 250 mil homens que avançava confiante. A armadilha foi montada com precisão cirúrgica. O centro alemão recuaria, atraindo os russos para uma emboscada, enquanto as asas reforçadas os esmagariam em um movimento de pinça. Mas havia um risco. E se Rennenkampf, percebendo a manobra, viesse em socorro de Samsonov? A resposta veio de um homem que conhecia os russos melhor do que ninguém, o tenente-coronel Max Hoffmann, que servirá como observador no exército japonês durante a Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. Eles se odeiam, revelou Hoffmann. Rennenkampf e Samsonov não se falam desde a Manchúria. Não cooperarão. A batalha começou em 26 de agosto, em uma frente de 60 quilômetros ao redor de Allenstein, hoje Olsztyn, na Polônia. Enquanto o centro alemão cedia terreno conforme o plano, o general Hermann von François, um comandante tão impetuoso quanto brilhante, lançou seu corpo de exército contra a ala esquerda de Samsonov. No dia 27, Ludendorff, ao receber notícias de que Rennenkampf avançava sobre a retaguarda alemã, vacilou. Hindenburg, porém, manteve a calma. Continuem. Até o dia 28, o cerco estava completo.
Samsonov, percebendo a armadilha, tentou romper as linhas, mas as reservas de Hindenburg selaram qualquer fuga. Na noite de 30 de agosto, o general russo desapareceu nas florestas de Tannenberg. Seu corpo seria encontrado dias depois, com um tiro na têmpora, suicídio, a última escapada de um homem derrotado. Dos 250 mil soldados do Segundo Exército Russo, 50 mil morreram ou ficaram feridos. Outros 92 mil foram capturados. A vitória foi tão esmagadora que Hindenburg escolheu um nome carregado de simbolismo para batizá-la, Tannenberg. 500 anos antes, naquele mesmo solo, os cavaleiros teutonicos haviam sido aniquilados por uma aliança polaco-lituana. Agora a história se invertia. O que fora uma derrota humilhante tornava-se o triunfo mais retumbante da Alemanha, e o mundo inteiro tomaria nota do nome do homem que o tornará possível. Ao tomar conhecimento da dimensão do desastre de Samsonov, Henkan, o comandante do outro exército russo em solo prussiano, hesitou. Parou seu avanço e adotou uma postura defensiva, como se o próprio chão de Tannenberg o advertisse. Hindenburg, porém, não era homem de deixar a iniciativa escapar. Sabia que Moscou não demoraria a reforçar suas tropas e retomar a ofensiva. Com uma velocidade que deixaria seus adversários atônitos, ele reorganizou suas divisões, aproveitando a rede ferroviária alemã, uma arma tão letal quanto qualquer canhão. Em poucos dias, suas forças já se deslocavam para confrontar o primeiro exército russo, desta vez nas margens dos Lagos Masúrios, a leste do campo de batalha que o consagrara. O choque veio em setembro. Apesar dos reforços da 10ª Armada Russa, os contra-ataques de Henkan foram esmagados com precisão cirúrgica. O general russo, embora tenha evitado o destino de Samsonov, o cerco e a aniquilação, recuou em desordem, deixando para trás 100 mil baixas e uma campanha de invasão reduzida a escombros. Quando o outono pintou as florestas da Prússia Oriental de tons de fogo, Hindenburg já havia repelido a última investida russa. E como um golpe final, em 6 de dezembro, as tropas alemãs tomaram a cidade polonesa de Lodz, consolidando sua reputação como mestre das batalhas decisivas. Mas Hindenburg não se contentava com vitórias táticas. Em fevereiro de 1915, enquanto a neve caía em cortinas espessas sobre os campos congelados, ele lançou um ataque surpresa na Segunda Batalha dos Lagos Masúrios. Mais uma vez, os russos sangraram. Outros 100 mil homens abatidos, dispersos ou capturados. Enquanto o alto comando em Berlim ainda debatia estratégias, ele já provara que a guerra no leste não era um teatro secundário. Era o lugar onde o Império Russo poderia ser quebrado. Falkenhayn, porém, teimava. Para o chefe do Estado-Maior, a chave da vitória estava no oeste, nas trincheiras da França. Tentou minar a autoridade de Hindenburg afastando Ludendorff, seu braço direito, para a Galícia. Mas os dois generais, unidos por uma ambição maior que qualquer rivalidade burocrática, ameaçaram renunciar. O Kaiser, temeroso de perder seus comandantes mais brilhantes, cedeu. A dupla foi reunida e Falkenhayn, impressionado, autorizou uma nova ofensiva conjunta com os austro-húngaros. Em maio, o general Mackensen, um estrategista tão implacável quanto Hindenburg, liderou um exército germano-austríaco em direção à Galícia. As cidades de Gorlice e Tarnów caíram em semanas. Enquanto isso, as tropas de Hindenburg, agora reorganizadas como 9º e 10º exércitos, avançavam pelo norte, esmagando a resistência russa no Báltico. Até o verão, os czaristas haviam abandonado a Galícia, a Polônia e a Lituânia. Nicolau II, desesperado, assumiu pessoalmente o comando das forças russas, um gesto que só aceleraria o colapso de seu regime. Até outubro, Hindenburg já transferira seu quartel-general para Kovno, na Lituânia, de onde orquestrava não apenas a guerra, mas a transformação dos territórios conquistados. Enquanto ordenava a construção de fortalezas intransponíveis para conter qualquer contra-ataque russo, Ludendorff assumia o controle civil, redirecionando toda a economia local para sustentar o esforço de guerra. A máquina alemã, agora, não apenas lutava, ela dominava. Mas o destino, como sempre, reservava reveses. Em 4 de junho de 1916, o general Brusilov, comandante russo, lançou uma ofensiva na Galícia Oriental que rasgou as linhas austro-húngaras como papel. Em 10 dias, 200 mil soldados do Império Habsburgo foram capturados. Ludendorff, em pânico, suplicou por reforços. Hindenburg, porém, manteve a calma. Enquanto Brusilov avançava, ele fortaleceu as defesas no Báltico, contendo os russos no norte. Em 27 de julho, assumiu parte do comando das tropas austro-húngaras esgotadas. Até agosto, a ofensiva de Brusilov havia perdido fôlego, mas o custo foi alto. Falkenhayn, forçado a desviar divisões do oeste, enfraqueceu o ataque alemão a Verdun,
onde os franceses, sob Pétain e Nivelle, começaram a recuperar o terreno perdido. Pior, em 27 de agosto a Romênia entrou na guerra ao lado da Entente. Os reveses se acumulavam. Falkenhayn finalmente foi demitido. E em 29 de agosto de 1916, Hindenburg assumiu como chefe do Estado-Maior, com Ludendorff como seu quartermaster-general, uma dupla que, na prática, governaria a Alemanha. O Kaiser, cada vez mais isolado, pouco interferia. O chanceler Bechamp, embora tecnicamente no poder, via sua autoridade esvair-se diante da popularidade dos dois generais. Agora eles não comandavam apenas os exércitos alemães, mas todas as forças das potências centrais. 6 milhões de soldados, de Berlim a Bagdá, respondiam às suas ordens. Sua primeira medida foi radical. Enquanto os franceses, sob Nivelle, reconquistavam Verdun metro a metro, Hindenburg ordenou a construção de uma segunda linha defensiva no oeste, a Siegfriedstellung, ou linha Hindenburg, um muro de concreto, aço e artilharia que se estendia por 160 quilômetros. Mas a Alemanha sangrava. A economia, asfixiada pelo bloqueio britânico, não conseguia repor as munições gastas em Verdun. Em fevereiro de 1917, ele deu a ordem impensável: recuar. As tropas alemãs abandonaram posições conquistadas a custo de milhares de vidas, retraindo-se para a nova fortaleza. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, os americanos observavam. A Grã-Bretanha e a França recebiam suprimentos e homens em fluxo constante, protegidos por comboios. A Alemanha, porém, estava sendo estrangulada. Os submarinos, sua arma mais temida, haviam sido contidos após o afundamento do Lusitânia em 1915, um erro que custará a simpatia dos Estados Unidos. Mas Hindenburg e Ludendorff não tinham mais tempo para a diplomacia. Em 9 de janeiro de 1917, ignorando os alertas de Bechamp, convenceram o Kaiser a declarar guerra submarina irrestrita. O cálculo era simples: afundar navios suficientes para forçar a Grã-Bretanha à rendição antes que os americanos pudessem mobilizar seu exército. O resultado? Em 6 de abril, os Estados Unidos declararam guerra à Alemanha. Agora, o relógio corria contra Berlim. Pershing e seus oficiais desembarcaram na França em julho, e embora a máquina de guerra americana ainda engatinhasse, Hindenburg sabia. Cada mês que passava era um mês a menos para esmagar franceses e britânicos antes que os Dougões inundassem as trincheiras. Uma última esperança, porém, surgiu em março de 1917, quando o czar Nicolau II abdicou após revoltas em Petrogrado. O governo provisório russo jurou continuar a luta, mas o exército czarista desmoronava. A disciplina evaporara. Hindenburg então viu sua chance: transferir suas melhores divisões do leste para o oeste, onde a batalha final seria travada. Em 1º de julho, enquanto o ministro da guerra russo, Kerenc, tentava em vão reanimar um exército em frangalhos, Kerenc, em um gesto de desespero estratégico, lançou uma ofensiva sobre a Galícia, arrastando consigo os últimos suspiros de um exército já exausto. Hindenburg, sempre atento como um falcão sobre sua presa, não perdeu tempo. Em 18 de julho, desferiu um contra-ataque devastador, esmagando as linhas russas como um martelo sobre vidro. O resultado foi catastrófico. A ofensiva de Kerenc desmoronou e, com ela, os últimos vestígios de confiança no governo provisório. Nas ruas de Petrogrado, onde a fome e a guerra haviam transformado a desesperança em revolta, um único partido ganhava força com uma promessa simples e arrasadora: paz imediata. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, não ofereciam ilusões, apenas um fim para o massacre. Em novembro, o inevitável aconteceu. Lenin derrubou o governo provisório em um golpe cirúrgico, assumindo o poder em nome dos sovietes. Os conselhos de operários e soldados que, da noite para o dia, desmantelaram a hierarquia czarista nas fábricas e nas trincheiras. Oficiais foram depostos, gerentes substituídos e a autoridade, antes concentrada nas mãos de poucos, dissipou-se como fumaça ao vento. Em dezembro, um armistício foi assinado. A paz, porém, não viria sem um preço. Enquanto as negociações se arrastavam em Brest-Litovsk, na atual Bielorrússia, a Alemanha de Hindenburg via na Rússia revolucionária uma presa fácil. O Reichstag, o parlamento alemão, debatia uma resolução por uma paz sem anexações nem indenizações, ecoando as propostas idealistas do presidente americano Woodrow Wilson. Mas Hindenburg e Ludendorff não tinham tempo para idealismos. Voaram de volta a Berlim, determinados a esmagar qualquer sinal de fraqueza, só para serem recebidos por uma ordem do Kaiser: voltem aos seus postos. Os generais, furiosos, ameaçaram renunciar se o chanceler Bechamp não fosse removido.
O Kaiser resistiu, mas o chanceler, percebendo o vento mudar, preferiu cair antes de ser derrubado. Seu substituto, Georg Michaelis, um burocrata sem pulso, não teve força para conter o avanço dos militares. Hindenburg e Ludendorff, agora com as rédeas do poder, transformaram a Alemanha em uma ditadura disfarçada de nação em guerra. Enquanto os bolcheviques hesitavam em Brest-Litovsk, recusando os termos draconianos impostos pelos alemães, Hindenburg não teve escrúpulos. Em fevereiro de 1918, rompeu o armistício e ordenou a invasão dos estados bálticos, da Bielorrússia e da Ucrânia. Petrogrado, o coração da revolução, tremia à beira do colapso. Trotsky, sem alternativa, assinou o Tratado de Brest-Litovsk em 3 de março, entregando mais de 800 mil quilômetros quadrados de território russo, uma ferida que sangraria por décadas. Mas a vitória tinha um gosto amargo. Cada quilômetro conquistado no leste exigia homens, munição e suprimentos que faziam falta no fronte ocidental. E enquanto Hindenburg sonhava com um império expandido, a Alemanha sufocava. Em janeiro de 1918, 500 mil de operários paralisaram Berlim, exigindo o fim da guerra. Desta vez, porém, não haveria revolução. Hindenburg esmagou os protestos com mão de ferro, mas sabia, o tempo estava se esgotando. A economia ruía, a fome se alastrava, e cada dia de guerra aproximava o país do abismo. Então, em 21 de março, veio a jogada final. Operação Michael, o golpe decisivo que dividiria os exércitos britânico e francês, empurraria os britânicos para o mar e forçaria a França a implorar por paz. Nos primeiros dias, o sucesso foi esmagador. A 5ª Divisão Britânica, comandada pelo general Rupert Gough, foi praticamente apagada do mapa. A falta de coordenação entre os aliados era tão gritante que, pela primeira vez, um comando unificado tornou-se urgente. Ferdinand Foch, o estrategista francês, foi nomeado comandante supremo das forças aliadas. O Kaiser, eufórico, condecorou Hindenburg e Ludendorff com a Gran Cruz da Cruz de Ferro. Mas a euforia durou pouco. Até o rio Somme, palco de carnificinas em 1916, os alemães avançaram, até que as linhas britânicas, reforçadas em Amiens e Arras, resistiram como rocha. Em 5 de abril, Ludendorff pela primeira vez ordenou a retirada. As ofensivas seguintes, lançadas na primavera, foram repelidas com perdas brutais. E enquanto a Alemanha sangrava, um novo fator entrou em cena: os americanos. 10 mil soldados por dia. Frescos, bem equipados, determinados. A maré começava a virar. Antes que Hindenburg pudesse reorganizar suas forças, Foch desferiu um contra-ataque fulminante, mirando o saliente de Marne, a protuberância alemã nas linhas aliadas. Após a derrota franco-americana em Soissons em 22 de julho, Hindenburg recuou para a defensiva. Mas Foch não dava trégua. Em 8 de agosto, as tropas britânicas romperam as linhas alemãs a leste de Amiens, infligindo uma derrota tão humilhante que Ludendorff, o homem de aço, quebrou. Hindenburg, leal até o fim, resistiu às pressões para substituí-lo, mas a verdade era inegável: o exército alemão estava à beira do colapso. Ludendorff, porém, escondeu a gravidade da situação de seu velho companheiro. Até 28 de setembro, quando finalmente revelou a Hindenburg a extensão do desastre. Os dois generais pela primeira vez reconheceram o inevitável: a guerra estava perdida. No dia seguinte, pressionaram o Kaiser a buscar a paz, em um gesto de desespero político, a abdicar de seus poderes absolutos, transformando a Alemanha em uma monarquia parlamentar. Max von Baden, um príncipe moderado, foi nomeado chanceler para negociar com os aliados. Hindenburg, agora com as costas contra a parede, exigiu rapidez. Von Baden fez contato com Wilson em 4 de outubro, mas o destino tinha outros planos. O naufrágio do Leinster, um navio de passageiros torpedeado pelos alemães com a perda de 200 vidas britânicas e americanas, endureceu o coração de Wilson. Suas condições se tornaram implacáveis. O Kaiser deveria abdicar, a Alemanha deveria renunciar a todas as conquistas no leste, e os generais que tanto sonharam com a vitória agora viam suas ambições desmoronar em cinzas. Desesperados, Hindenburg e Ludendorff oscilaram. Primeiro clamaram por uma última ofensiva. Depois, quando a realidade os atingiu como um soco, perceberam que nem mesmo a lendária linha Hindenburg, seu último baluarte no Ocidente, aguentaria o assalto aliado. A economia desabava, a fome graçava, e a disciplina no exército evaporava. Em 24 de outubro, os dois generais, em um ato de insubordinação velada, ordenaram que as tropas continuassem lutando, sem consultar o chanceler. O Kaiser, furioso, os repreendeu, mas o dano já estava feito. Ludendorff, o estrategista que um dia pareceu invencível, renunciou em 26 de outubro.
Hindenburg, sozinho no comando pela primeira vez em 4 anos, viu o império que ajudou a construir desmoronar em questão de dias. Em 3 de novembro, a marinha alemã, ordenada a zarpar para um último combate suicida contra a frota britânica, rebelou-se. Os marinheiros de Kiel hastearam a bandeira vermelha, exigindo a abdicação do Kaiser. A revolta espalhou-se como fogo em palha seca. Em Munique, uma república soviética foi proclamada, inspirada no modelo bolchevique. Wilhelm II, o Kaiser que um dia governou um império, agora tremia em seu palácio. Hindenburg, o homem que o servirá com lealdade cega, teve que lhe dizer a verdade crua: o exército não o apoiará. Sem escolhas, o Kaiser abdicou como imperador alemão em 9 de novembro, mas tentou reter o título de rei da Prússia, uma ilusão que durou poucas horas. À tarde, a república foi proclamada em Berlim. Max von Baden, esmagado pelos eventos, passou o cargo a Friedrich Ebert, líder do Partido Social Democrata, o único com alguma chance de conter o caos. Com medos de que o Kaiser sofresse o mesmo destino de Nicolau II, fuzilado com a família pelos bolcheviques, Hindenburg aconselhou a fuga. Wilhelm, humilhado, cruzou a fronteira para os Países Baixos, onde passaria o resto dos dias como um fantasma do passado, confinado em um castelo em Doorn. A guerra, porém, ainda não havia terminado. Hindenburg, agora jurando lealdade ao novo governo de Ebert, impôs uma condição: esmagar os revolucionários comunistas. Só então, em 11 de novembro, com a assinatura do armistício, ele supervisionaria a retirada das tropas alemãs, um exército derrotado, mas ainda de pé, pronto para alimentar o mito de que a Alemanha nunca fora realmente vencida. A semente da lenda já estava plantada. E Hindenburg, o velho marechal, sabia muito bem como regá-la. Mas enquanto os canhões se calavam na frente ocidental, em janeiro de 1919, Berlim ardia em outra batalha. Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, líderes do recém-fundado Partido Comunista, ergueram a bandeira vermelha da Revolução. A Liga Espartaquista, com seus ideais de justiça social e derrubada do capitalismo, desafiou diretamente o frágil governo social-democrata de Ebert. Era a hora da verdade. A República de Weimar nascia entre o martelo dos revolucionários e a bigorna dos reacionários. E Hindenburg, o velho marechal, que poderia ter usado o peso do exército para esmagar a rebelião, escolheu um caminho mais sinuoso. Em vez de manchar as mãos dos soldados com sangue alemão, armou os Freikorps, aqueles batalhões de voluntários, ex-combatentes desiludidos e nacionalistas fanáticos, que agiam como milícias privadas. Eles fariam o trabalho sujo. E o fizeram com eficiência brutal. Liebknecht foi executado a tiros enquanto tentava fugir, Rosa Luxemburgo, espancada até a morte, seu corpo jogado em um canal. A República, ainda em fraldas, já aprendia que sua sobrevivência dependia de alianças com os mesmos que a desprezavam. Enquanto isso, em Paris, os vencedores da guerra traçavam um mapa de um novo mundo. Clemenceau, Lloyd George e Wilson, cada um com seus cálculos e ressentimentos, esculpiam um tratado que não era paz, mas vingança disfarçada. Em maio de 1919, as condições preliminares chegaram a Berlim como um golpe. A Alsácia-Lorena, arrancada da Alemanha e devolvida à França. Posen, a cidade natal de Hindenburg, entregue à Polônia renascida. O exército alemão, reduzido a 100.000 homens, a marinha, a 15.000, a aviação, proibida. Era uma castração estratégica, uma humilhação calculada para manter a Alemanha de joelhos. A reação foi unânime, da direita à esquerda, todos os partidos alemães rejeitaram os termos. Mas Ebert sabia a verdade nua e crua: o país não tinha forças para resistir. Quando Hindenburg, relutante, confirmou que o exército não poderia retomar a guerra, o destino estava selado. Em 28 de junho, no Salão dos Espelhos de Versalhes, o mesmo local onde, 48 anos antes, Bismarck proclamara o Império Alemão com pompa e glória, os delegados alemães assinaram o tratado. A ironia era amarga: onde nascerá a grandeza, agora se consagrava a derrota. Diante das novas restrições, Hindenburg, com 71 anos recém-completados, entregou seu comando pela segunda vez. Retirou-se para Hanover, supostamente para uma aposentadoria tranquila, cercado de pinturas e caçadas. A República de Weimar, por sua vez, tentava se firmar sobre bases democráticas: sufrágio universal, direitos civis, um Reichstag eleito por representação proporcional. Mas a democracia para Hindenburg era um mal necessário, um sistema que ele tolerava, mas nunca abraçaria. Até que em novembro de 1919, o passado o chamou de volta. Junto de Ludendorff, seu ex-braço direito, compareceu perante uma comissão de inquérito sobre a condução da guerra.
Ali, os dois arquitetos da derrota teceram a narrativa que mudaria a história. O exército alemão não fora vencido em batalha, tinha sido apunhalado pelas costas por socialistas, judeus e traidores em Berlim. A mentira repetida em Ausmeinen Leben em Minhas Memórias, o livro de Hindenburg publicado em 1920, era tão conveniente que se tornou verdade. Os militares, eximidos de culpa, voltavam-se contra a República. Os nacionalistas, ávidos por vingança, encontravam um bode expiatório perfeito. Enquanto isso, a vida pessoal de Hindenburg desmoronava. Em 1921, sua esposa Gertrude sucumbiu ao câncer, deixando-o viúvo aos 74 anos. Mas a dor não o impediu de continuar regando a semente do ódio. A lenda da punhalada nas costas alimentava golpes e conspirações. Em março de 1920, a Freikorps de Wolfgang Kapp tentou tomar Berlim, proclamando um governo nacionalista. Ebert, forçado a fugir para Stuttgart, viu os trabalhadores da capital cruzarem os braços em greve geral. Em poucos dias o PUT desmoronou, mas a mensagem era clara: a direita não descansaria enquanto a República respirasse. E a violência só escalava. Em agosto de 1921, Matthias Herberger, o homem que ousara assinar o armistício, foi assassinado por extremistas. Em junho do ano seguinte, Walter Rathenau, o ministro das Relações Exteriores que buscava reconciliação com a Rússia soviética, caiu morto a tiros em Berlim. A República sangrava e os algozes agiam impunes. Enquanto isso, a economia alemã entrava em colapso. As reparações impostas por Versalhes, somadas à inflação descontrolada, transformavam a moeda em papel sem valor. Em 1923, um pão custava bilhões de marcos. Salários eram pagos em malas cheias de notas inúteis. Quando a Alemanha deixou de pagar as reparações, a França invadiu o Ruhr, o coração industrial do país. O governo, desesperado, imprimia mais dinheiro, e a hiperinflação devorava a poupança de uma nação. Foi nesse caos que Adolf Hitler, um cabo austríaco sem expressividade até então, viu sua hora. Em novembro de 1923, do chão de uma cervejaria em Munique, lançou seu putsch patético. Ludendorff, sempre oportunista, juntou-se a ele. O golpe fracassou, mas o julgamento que se seguiu deu a Hitler uma plataforma. De sua cela, escreveu Mein Kampf, um manifesto que transformava o ódio em ideologia. Judeus comunistas, a conspiração internacional, todos eram culpados pela derrota. A solução? Expansão para o leste, sangue e solo, a restauração da grandeza alemã às custas dos sub-humanos eslavos. A República, porém, ainda tinha fôlego. Em 1924, Gustav Stresemann, o novo chanceler, negociou um empréstimo americano que estabilizou a moeda e pôs fim à ocupação do Ruhr. A inflação foi domada, uma nova moeda, o Rentemark, resgatou a confiança. Por um breve momento a democracia alemã respirou. Mas Ebert, seu maior defensor, morreu em fevereiro de 1925, deixando um vazio que nem mesmo Stresemann poderia preencher sozinho. A eleição presidencial de março daquele ano revelou uma Alemanha dividida. Nenhum candidato conseguiu maioria no primeiro turno. Na segunda rodada, em abril, os moderados se uniram atrás de Wilhelm Marx, do Partido do Centro. Mas a direita nacionalista, sem um nome forte, voltou-se para o único homem que ainda carregava o prestígio do passado, Hindenburg. Relutante, o velho marechal aceitou o chamado do dever. Sua campanha foi uma peça de teatro. Falava em unidade nacional, jurava defender a Constituição, mesmo odiando-a. E no dia 26 de abril, com 14,7 milhões de votos, venceu. Não por amor à democracia, mas porque a Alemanha, ferida e humilhada, ainda buscava um pai severo que a guiasse de volta à grandeza. Quando assumiu, em 12 de maio, Hindenburg levou consigo dois homens que moldariam seu legado. O filho, Oskar, um capitão da guerra que agora controlava o acesso ao presidente. E Otto Meisser, o chefe de gabine, um burocrata hábil que sabia navegar entre as demandas da República e os caprichos do velho marechal. Juntos, eles transformariam a presidência em um baluarte de poder paralelo, onde as decisões não eram tomadas por votos, mas por decretos e alianças nos bastidores. Stresemann, o homem que salvara a economia e reconduzira a Alemanha ao concerto das nações? Hindenburg o tolerava desde que suas políticas servissem ao objetivo maior, recuperar o lugar da Alemanha no mundo. Em 1925, os tratados de Locarno selaram a reconciliação com a França e a Bélgica. Em 1926, as últimas tropas aliadas deixaram o Reno, e a Alemanha, finalmente, ganhou uma cadeira na Liga das Nações. Mas a paz era frágil. Debaixo da superfície, as forças que Hindenburg ajudara a despertar, o nacionalismo ferido, o ódio aos traidores de novembro,
O sonho de vingança ainda borbulhavam. E ele, o velho guerreiro, sabia que seu verdadeiro legado não estava nos tratados ou nas moedas estáveis. Estava na semente que plantara anos antes, a ideia de que a Alemanha nunca fora realmente vencida. Só precisava do homem certo para colhê-la. A Liga das Nações, criada em Versalhes como um palanque para a paz global e a resolução diplomática de conflitos, parecia um triunfo da razão sobre a barbárie. Mas para a Alemanha, era pouco mais que um teatro de sombras. O Tratado de Rapallo, reafirmado em 1926 com a União Soviética, provava que Berlim não dependia mais dos ditames ocidentais. Hindenburg, agora visto pelo mundo como um patriarca sábio, um estadista que buscava redimir a honra alemã sem revirar as cinzas da guerra, colhia os louros de uma imagem cuidadosamente construída. Os conservadores, porém, rangiam os dentes. Seu apoio às políticas de Stresemann, aquele socialista disfarçado, era uma traição aos valores que juraram defender. Mas o velho marechal de campo tinha um as na manga. Quando a esquerda ameaçou expropriar as propriedades dos antigos príncipes imperiais, ele mobilizou sua influência. Boicotou o referendo, esmagou a proposta e reconquistou a lealdade dos monarquistas. A Alemanha ainda era deles. Enquanto isso, a República de Weimar respirava aliviada. Em 1927, o chanceler Wilhelm Marx aprovava leis que limitavam a jornada de trabalho a 8 horas e criavam um seguro-desemprego, conquistas que pareciam consolidar a estabilidade. As eleições de 1928 confirmaram o otimismo, os nacionalistas foram esmagados, e o social-democrata Hermann Miller assumiu o cargo de chanceler. Hindenburg surpreendentemente elogiaria mais tarde Miller como o melhor chanceler com quem já trabalhei, um elogio raro, vindo de um homem que via socialistas como inimigos naturais. Mas a ilusão duraria pouco. Os Estados Unidos, com sua generosidade seletiva, apresentaram o Plano Young em 1929, uma redução de 20% nas reparações, alongando os pagamentos até 1988. Stresemann, exausto, lutou para aprová-lo no Reichstag, enquanto os nacionalistas uivavam contra qualquer concessão. Reparações? Que se danem, gritavam. Em outubro daquele ano, Stresemann morreu, e com ele, a última esperança de uma Alemanha moderada. Um mês depois, Wall Street desabou. O crédito americano, que sustentava a frágil recuperação alemã, evaporou. Em meses, 4 milhões de desempregados lotavam as ruas. Miller, impotente, renunciou em março de 1930. Foi então que Kurt von Schleicher, o estrategista das sombras, sussurrou no ouvido de Hindenburg, Heinrich Brüning, o economista do Partido do Centro, austero até a ossificação, assumiu com uma missão: salvar a Alemanha cortando sua própria carne. Aumentou impostos, esmagou salários, congelou preços. O Reichstag recusou seus planos. Schleicher, sempre um passo à frente, lembrou ao presidente do artigo 48, aquele dispositivo constitucional criado para emergências, mas que agora se tornaria a ferramenta predileta dos governantes sem maioria. Brüning governou por decreto. A democracia alemã, já anêmica, começou a sangrar. As eleições de setembro de 1930 foram o primeiro aviso. Os social-democratas ainda lideravam, mas atrás deles, como um pesadelo ganhando forma, os nazistas saltaram de 12 para 107 cadeiras. Os comunistas, por sua vez, cresceram de 54 para 77. A Alemanha se dividia entre vermelhos e marrons, enquanto Brüning, teimoso, insistia na austeridade. Hindenburg, cada vez mais irritado com os decretos intermináveis, via seu legado escorrer entre os dedos. Os conservadores, seus antigos aliados, agora o olhavam com desconfiança. Alguns até flertavam com aquele cabo austríaco, Adolf Hitler. Em 1932, a reeleição de Hindenburg virou uma batalha existencial. No primeiro turno, ninguém venceu. No segundo, em abril, o marechal de campo enfrentou Hitler diretamente. Os moderados e a esquerda se uniram atrás dele, a direita, atrás do Führer. Hindenburg venceu 19 milhões de votos contra 13 milhões de Hitler, bate a vitória tinha gosto de derrota. Seus antigos apoiadores, os nacionalistas, o haviam abandonado. Pior, Brüning, seu chanceler incômodo, insistia em governar por decretos, como se a Constituição fosse um obstáculo, não um escudo. Em maio, Hindenburg o demitiu. Franz von Papen, um aristocrata de sorriso fácil e ambições duvidosas, assumiu o lugar. Em semanas, usou o artigo 48 para depor o governo social-democrata da Prússia, um golpe dentro da legalidade. A esquerda gritou traição, os conservadores aplaudiram. Mas Papen, como Brüning antes dele, não conseguia governar.
Em dezembro, Schleicher tentou formar um gabinete, mas até os nazistas mais razoáveis se recusaram a trair Hitler. O jogo político virou um pântano. Foi então que Papen, em janeiro de 1933, apresentou a Hindenburg o plano que mudaria tudo, deu o cargo a Hitler. Eu serei vice-chanceler. Vamos controlá-lo. O velho presidente hesitou. Esse cabo austríaco? Um homem sem classe, sem decência. Mas a alternativa era o caos. E Hindenburg, aos 85 anos, já não tinha forças para mais uma batalha. Em 30 de janeiro de 1933, assinou o decreto. Hitler era chanceler. Em semanas, a máscara caiu. Hindenburg, enganado por sua própria arrogância, assinou decretos que esmagaram a imprensa, prenderam opositores e transformaram a polícia prussiana em um braço nazista. Quando o Reichstag pegou fogo em fevereiro, Hitler culpou os comunistas, e o velho marechal de campo, surdo aos apelos da social-democracia, autorizou a caça às bruxas. As eleições de março deram aos nazistas 44% dos votos. Não era a maioria absoluta, mas com os conservadores rendidos e os comunistas esmagados bastava. A Alemanha que Hindenburg ajudara a salvar em 1914 agora marchava para o abismo. E ele, o último símbolo da velha ordem, tornará-se o carrasco de sua própria pátria. Na cerimônia de abertura do novo Reichstag em Potsdam, no dia 21 de março de 1933, Hitler encenou um espetáculo de reverência. Sob os lustres do Teatro de Garnisão, onde Frederico o Grande havia sido coroado, o Führer ajoelhou-se diante do idoso marechal de campo, beijando-lhe a mão em um gesto calculado de submissão. Era teatro puro, mas o público, sedento por redenção, aclamou. Hindenburg, emocionado, permitiu que lhe atribuíssem o mérito de restaurar a honra nacional. 3 dias depois, o Reichstag, já purgado de deputados comunistas e social-democratas, aprovou a lei de plenos poderes por 441 votos a 94. A democracia alemã foi enterrada em um artigo de lei. Com um traço de caneta, Hitler tornou-se ditador legal. E Hindenburg, o velho guerreiro que outrora encarnara a disciplina prussiana, agora assinava decretos que desmontavam a república que jurara proteger. Ele ainda detinha o poder de demitir o chanceler. Mas que força teria um homem de 85 anos, enfermo e cercado por lacaios nazistas, contra a máquina de propaganda de Goebbels? Hitler, astuto, alimentava sua vaidade. Prometeu-lhe a restauração da monarquia, jurou vingar a humilhação de Versalhes e o marechal, cego pelo ódio aos criminosos de novembro e pelos fantasmas de 1918, acreditou. Enquanto a SS aprisionava opositores e as camisas pardas aterrorizavam as ruas, Hindenburg refugiou-se em Neudeck, sua propriedade na Prússia Oriental, onde os carvalhos centenários abafavam os gritos da Alemanha que se desfigurava. O decreto para a proteção do povo e do Estado já havia suspendido as liberdades civis. Em abril, judeus foram expulsos do serviço público, exceto, por insistência de Hindenburg, os veteranos de guerra, uma concessão que só servia para mascarar a cumplicidade. Até julho, todos os partidos, menos o nazista, foram proibidos. A Alemanha era agora um estado de partido único e o marechal, em seu exílio dourado, limitava-se a assinar papéis que selavam o destino da nação. Até que a violência da SA ultrapassou os limites. Em junho de 1934, alarmado com os excessos das camisas pardas, Hindenburg autorizou Franz von Papen, aquele mesmo que entregará o poder a Hitler, a proferir um discurso em Marburg, condenando os métodos bárbaros do regime. Era um grito tardio, quase patético. Hitler, porém, não precisava mais de Papen. Na noite das facas longas, entre 30 de junho e 2 de julho, a SS executou centenas, entre eles, Ernst Röhm, líder da SA, e Kurt von Schleicher, ex-chanceler que ousara desafiar os nazistas. O general Ferdinand von Bredow, aliado de Schleicher, foi arrastado de sua casa e fuzilado no quintal. Hindenburg, já à beira da morte, nem sequer foi consultado. Um telegrama em seu nome, agradecendo a Hitler por salvar a Alemanha, foi forjado por Göring. O marechal, confinado à cama com câncer no pulmão, nem sequer teve forças para protestar. Quando morreu, em 2 de agosto de 1934, aos 86 anos, a Alemanha já não era mais uma república. Era um império de pesadelo. Seu funeral em Tannenberg, onde 20 anos antes ele esmagara os russos, foi uma farsa grandiosa. Hitler, de luto solene, discursou sobre a união sagrada entre o exército e o povo, enquanto as tropas juravam lealdade não à pátria, mas a ele. 3 dias depois, o Führer aboliu a presidência e fundiu os cargos de chanceler e presidente, tornando-se Führer und Reichskanzler, senhor absoluto da Alemanha.
O que se seguiu foi a maior catástrofe da história moderna. Em 1938, a Áustria foi anexada. Em 1939, a Tchecoslováquia dilacerada. Quando as divisões de Hitler invadiram a Polônia em setembro daquele ano, o mundo mergulhou na guerra. 6 anos depois, 70 milhões de mortos jaziam nas valas comuns da Europa. 6 milhões de judeus haviam sido transformados em cinzas nos campos de extermínio. E a Alemanha, a pátria que Hindenburg jurara servir, estava em ruínas, dividida, ocupada, humilhada como nunca. Quanto ao Marechal, seus restos mortais tiveram um destino irônico. Em 1945, com o Exército Vermelho avançando sobre a Prússia Oriental, seu filho, Oskar, removeu os caixões de Tannenberg para salvá-los da profanação soviética. Os restos de Hindenburg e sua esposa foram encontrados por soldados americanos em uma mina de sal, e hoje repousam na igreja de Santa Isabel, em Marburg, longe dos campos de batalha onde forjou sua lenda, longe do Reich que ajudou a destruir. Paul von Hindenburg deixa para a história um legado manchado de sangue e glória. Herói de Tannenberg, salvador da Frente Oriental em 1914, ele foi também o homem que por cegueira, orgulho ou simples covardia, entregou a Alemanha a Hitler. Patriota ou cúmplice? O general que estabilizou a República ou o velho guerreiro que a traiu? A verdade é que quando mais sua pátria precisava de coragem, ele escolheu o silêncio. E o silêncio, como bem sabia Goebbels, é a maior das conivências.